Dando sequência, né? A sua pergunta foi exatamente a história de ter uma boa ideia, né? Eu acho que ideias existem milhares, né? Eu recebo às vezes mensagens assim, não, eu tenho uma boa ideia, Só que eu faço um paralelo como receita, né? Receita tá cheio, que você precisa de bom cozinheiro. Não adianta você ter uma boa ideia se você não tiver alguém para executar essa ideia. Né? E eu vejo que é muito importante você ter inovação sempre nessa sua ideia. E o que é inovação? Para mim, inovação é questionar o que já existe. Foi mais ou menos o que o Semenzato fez. Ele viu uma dor, né, questionou exatamente essa dor e criou uma empresa para resolver uma dor, ou dor das pessoas. Então ele conseguiu ali ter um negócio muito bom. Então, ideia, questionar, inovação tem a ver com questionar o que já existe, e ideia não é só, não é por você ter uma boa ideia que você vai ter um bom negócio, tá certo? Então, existem milhares de ideias, mas se não tiver uma pessoa para executar e saber executar e criar regras para aquilo, ter disciplina, no empreendedorismo vai ser a mesma coisa que eu digo como cozinheiro. Não adianta nada, porque você precisa de várias coisas para você fazer com que uma ideia se torne realidade e que você tenha realmente sucesso. Que legal. No meu caso, eu comecei um pouquinho depois, eu comecei em 2014. Vocês já deveriam ter vários negócios, mas eu também concordo que somente a boa ideia ela não te leva a lugar nenhum. No meu caso, eu não comecei pela ideia, eu comecei muito mais pela dor, pela necessidade que eu e Yuri tinha, pessoa física, porque em 2014 aconteceram duas coisas que mudaram o rumo da minha vida. Eu descobri que eu ia ser pai, muito novo, eu tinha 21 anos, e eu fui mandado embora do trabalho que eu estava. Então eu tinha uma necessidade de suprir o meu filho que ia nascer. E eu comecei a ficar tão preocupado com aquilo que a questão não é assim, eu preciso abrir um negócio. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro no dia seguinte. E a gente sabe que a forma mais fácil de você ganhar dinheiro, mais democrática, é vendendo. Se você comprar por 50 e vender por 80, você ganhou 30 reais. Não tem engenharia da NASA, não tem nada de demais. E eu vi aí uma forma de eu simplesmente começar a ter uma primeira renda. Então, como que foi? Eu ganhei uma consulta com um nutricionista, ele me passou um monte de suplementos para tomar, e eu fui sincero com ele, falei que não tinha dinheiro para tomar, ele me indicou um lugar para eu comprar esses produtos a granel. Cheguei lá, eu já era consumidor, vi que o preço que ele estava vendendo era muito abaixo do preço que era vendido no mercado. Exemplo, 100 reais que era vendido, lá era 50. Eu comecei a tomar, achei interessante, que já veio na minha cabeça? A ideia. Mas a ideia era o quê? Era uma dor também. Por quê? Eu não tinha os 100 reais, eu só tinha 50. Só que eu descobri que tinha um monte de outras pessoas que também só tinham os 50 para comprar. E eu comecei a oferecer. Você quer comprar uma creatina por 70 reais? E o cara pagava 100, para ele era interessante pagar um pouco menos. Capital zero, pegava o dinheiro do cara, ia lá, comprava e entregava no dia seguinte. Então, no meu caso, não surgiu da ideia. A ideia ela foi sendo formatada conforme eu fui identificando as oportunidades ao longo do caminho, né? E através da necessidade. A minha preocupação era prover. Eu tinha um filho que ia nascer e eu precisava dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Então eu tive um combustível, consegui canalizar, graças a Deus, para ele, que hoje tem 10 anos, é o amor da minha vida, mas foi o que eu precisava para realmente me dar o start de ter a boa ideia, né? Foi uma dor por trás. Então, acredito que a dor, ela move muito mais do que somente a ideia. Só querendo complementar um pouquinho, na verdade, você teve a ideia, né? Sim. Que você foi lá, mas o que você teve foi a execução da ideia. Exato. Essa que é a diferença. Às vezes as pessoas ficam com a ideia e só olhando para a ideia, mas você precisa ter atitude, e é isso que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é ter atitude, e essa atitude é que vai fazer a diferença. E a ideia já estava ali. Você estava com a ideia de, poxa, eu preciso fazer renda, e eu sei onde eu tenho um fornecedor, eu vou oferecer e fazer a venda. Porque no final, tudo é venda, né? A pessoa, quando vai até pedir um emprego, uma oportunidade de trabalho, ela está se vendendo para que ela seja contratada. Então, a execução é muito importante, né? Porque as pessoas iriam jamais comprar a sua creatina se você não tivesse executado, né? Ou seja, achado onde comprar e ter feito alguma embalagem, provavelmente se arrumou, e botou isso para frente. Então, é mais importante a execução do que simplesmente